O tempo foi muito feio do Corinthians, né? O Fernando Diniz não soube enxergar o jogo. O Dieguinho já tinha que entrado antes. O Caio César tinha que entrado antes. O Lingard, ele... Sabe o que ele faz, o Lingard? Ele anda em campo. Ele não corre. Ele não tem nenhum tipo de vontade de jogar. Então, um golaço do Gustavo Henrique. Um gol incrível dele, que por sinal é o 10º gol dele e o 3º da Libertadores. E aí, o que a gente tem que colocar? O Pedro Raul entrou, não pegou na bola. O Yuri Alberto, mais ou menos. Sabe? O Garro, mais ou menos. O André tem que ser reserva contra o São Paulo. O André não pode ser mais titular contra o São Paulo. Corinthians ganha 1 ponto, vai para 10 pontos. Bom resultado para a Libertadores. Não jogou bem o segundo tempo, mas você tem Gustavo Henrique. Parabéns, irmão. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, foi aquele famoso empate com sabor de vitória. Ali nos acréscimos, para variar ele, que tem sido o melhor jogador do Corinthians nessa temporada, o Gustavo Henrique, que além de ter acertado a zaga, ainda é um zagueiro artilheiro, fez um baita golaço de cabeça. Corinthians jogou bem? Não jogou bem. Mas aí que está a diferença. Mesmo não jogando bem, não perdeu. Então foi um baita resultado para o Corinthians. Volta com um empate assim espetacular. Teve treta no final, confusão, né? Voltou a ser um pouquinho daquela Libertadores de antigamente. Mas vou falar, hein, gente? Vou repetir. Olha, não deixa chegar. A Libertadores é só Palmeiras e Flamengo, hein? E o Corinthians já ganhou dos dois. Tá tarde, viu? Vocês podem dormir já, viu, seus Antes? Podem dormir, porque a gente continua líder na pontuação geral da Liberta. Podem dormir, seus Antes. Vão dormir. Não duvidem do Corinthians. Somos líder da pontuação geral da Libertas. Podem dormir, seus Antes. Eu deixo. Fui. E vai, Corinthians. Bora lá, galera. Bora lá, porque terminou em Bogotá. Independente Santa Fé, esse timinho sem vergonha. 1, Corinthians também 1. E o Corinthians que quase paga caro pelo segundo tempo sonolento e ridículo que fez, hein, pessoal? No primeiro controlou bem a partida, teve até chances de poder abrir o placar. As duas, inclusive, com o próprio André, que acabou desperdiçando. Infelizmente, né, o André tá mal, cara, tá mal. Não tá merecendo mais titularidade não, hein, Diniz? Agora, no segundo tempo foi osso, hein, pessoal? O Corinthians voltou numa nhaca do cacete. Que time sonolento. O grande destaque, realmente, se a gente puder analisar no segundo tempo, foi o Dieguinho, que novamente entrou bem e realmente incendiou o jogo nas jogadas individuais que ele fez. E sem contar o próprio Gustavo Henrique, que esse cara é um monstro, mano. Tanto na defesa quanto no ataque. Agora, vamos lá, Diniz. O André, cara, ele ganhou uma cadeira cativa no time que ele não tá merecendo. O Bidon também sumiu, faz tempo que o Bidon não joga bola. E o próprio Garro, cara, que hoje esteve bem abaixo. Os dois ali, tanto o André quanto o Bidon, quando não estão bem no jogo, compromete muito o futebol do Garro, que não tá jogando bem também. Então é bom esses três acordarem e voltar a jogar o que eles podem jogar. Porque se esses caras não estiverem bem, naturalmente o time do Corinthians também não vai produzir. Então o negócio é o seguinte, pessoal, empate fora de casa na Colômbia e o Corinthians praticamente encaminha sua classificação para a próxima fase e já elimina esse time safado e sem vergonha que estava mais preocupado em dar pontapé, arrumar confusão do que em jogar bola. Tchau, Santa Fé! E se um dia riram do Corinthians na Libertadores, esse tempo acabou. É a melhor campanha da competição. Chupem! Eu imagino que depois desse gol, por exemplo, o Bento mandou um WhatsApp, Bento escreveu no WhatsApp pro Domênico. Complicou. Esse ano complicou. Temos um adversário em alto nível. Calma, Dodô! Não podemos sair em segundo, senão poderemos cruzar com eles nas oitavas. Ó. É na casa dos caras. Eu acho que é por aí, Sombra. É, porque você sabe, eles ficam, né? Eles falam que não acompanham, não sei o quê, mas eles ficam trocando. Você é bem lembrado, Sombra, você foi perspicaz. Eles ficam trocando mensagem o jogo inteiro dos outros.
sabe? Só pra saber o que tá acontecendo. E eu imagino que Bem o fofoqueiros, Ademir mandou mensagem pro Pedrinho também. Pedrinho mandou mensagem pra mim aqui. Falou que tava torcendo pro Santa Fé dele. Sem dúvida alguma. O que você acha que o Ademir escreveu pro Pedrinho? Pedrinho, erramos na escolha do Alvinegro para torcermos. Poderíamos estar mais felizes. Olha só, tá vendo? E vocês imaginam que o quê? O que o Bento escreveu pro Domênico? O que o Ademir escreveu pro Pedrinho? Conte pra gente. Que é isso, o Pedrinho dele bobs no cabelo? Eu acho que O dono Florindo. Seu Florindo? é o que ele faz pra soltar e depois manter o topetão que ele tá usando, né? Pra quem não sabe, o topetão se faz assim, com bobs no cabelo. Quando você vê aquela mulher Nossa. com cabelo topetudo, ela usou bobs. É o que o Pedrinho O vem. nosso Araciba Labaniano da Baixada. É que ele gosta de pegar umas idosas. Não, mas ele é santista, não é Araci, é Araçá. Ele gosta de pegar umas idosas e tá aprendendo sobre penteado. O Pedrinho falou que ele, preferência é tudo às quarentonas pra ele. Não, ele pra falou assim, ele é Nossa, sessentona. diz que ele fica de olho nas amigas da mãe. Não, ele falou, De Paula, posso ir na próxima reunião dos seus filhos na escola só pra ver as mães? Putz. Ele vai assim, não, Falei, não, esse lugar é meu, as Pedrinho. amigas da Dona Mônica. Muito bom. Pedrinho. Nós temos um gigante na zaga, além de defender muito bem, vai lá e faz o gol no finalzinho de cabeça. Que cabeçada do Gustavo Henrique, que fez falta, realmente fez falta contra o Mirassol, mas hoje jogou muita bola e o Corinthians deixou a desejar mais uma vez. Um time lento, sentiu a altitude e o Diniz demorou pra mexer, Diniz. Mexe nessa molecada, põe a molecada pra correr, Diniz. Agora domingo é contra quem? São Paulo, aqui na Arena. Venha, bora! Domingo jogaço no Dia das Mães. Gustavo Henrique, não esqueça de dar o presente pra mamãe, hein? A nação corintiana. Vai, Corinthians! Meus amiguinhos, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você, meu caro amigo, torcedor ou não do Coringão. Sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Decimão da Márcia. Rapaziada, que joguinho mequetrefe esse segundo tempo do Corinthians, hein? Rapaz do céu, mas pediram pra tomar um 2-0 ainda, hein? Nossa, o primeiro tempo foi até bem, né? Conseguimos tomar o espaço dos caras ali, empurrar eles pro campo de defesa deles, né? O primeiro tempo ali, eu até gostei da postura do time nesse primeiro tempo. Mas esse segundo tempo aí, rapaz, como deixar a desejar, hein? Ó, pra todos vocês que estão chegando aí, gente, seguinte. Eu estava numa live agora, né? Como vocês viram lá no Flow, de 9 horas. Terminei, aí eu demoro meia hora pra chegar em casa ainda. Cheguei, já tava com 10 minutos já do primeiro tempo, mas eu não perdi nada, na verdade, né? Então você desculpa que hoje eu não tô nem com a camisa do Coringão, cara, que eu tava em outra live, cheguei, meu menino tá dormindo hoje com a gente, então eu nem fui lá no quarto, não quis acordar ele, trocar de camisa. Então hoje eu vou ficar aqui com a da Colômbia aí, ó. Olha que legal. Então hoje eu vou ficar com a da Colômbia mesmo, tá? Todos vocês estão chegando aí. Tô mais bagaço, assim, geralmente eu já sou um bagaço, mas hoje tá complicado, então... Enfim. Mas vamos lá, gente, falar desse jogo. Hoje o vídeo é curto, né? Não tem muito o que falar a respeito, não. Só que foi um empate que, no final das contas, é muito bom, né? É muito bom. Tô até uma coca aqui, ó. É muito bom diante do que o time apresentou. É um empate muito bom diante do que foi esse segundo tempo, que a gente poderia ter tomado o 2-0 ali, né? A sorte é que os nossos amigos ali não estão com o pezinho calibrado, graças a Deus. Mas que segundo tempo tenebroso foi esse do Corinthians, hein? E assim, acho que a gente demorou um pouquinho pra mudar, né? Acho que a gente demorou um pouquinho pra entender o que deveria fazer, mas aí, quando foi feito, funcionou. Então tem alguns pontos que a gente precisa falar. Vai conseguir mais uma vitória, tá numa situação muito boa. Essa é uma sensação que eu estou tendo, né? Então eu queria ver com vocês se eu estou certo ou se eu estou maluco, tá? Então eu queria perguntar pra vocês, vou até tirar o óculos aqui. Cara, toda fodida, mais do que é de costume. Então eu queria perguntar pra vocês assim, porque eu tô com algumas... eu fico vendo, por exemplo, a movimentação do Yuri e... De verdade, tá? Eu quero perguntar pra vocês pra saber o que vocês acham. Vocês acham que há alguma possibilidade desse esquema tá prejudicando o Yuri? Perguntando de coração mesmo. Porque... Bom, ele teve algumas oportunidades já na mão do Diniz, né? E perdeu os gols. Isso é um fato.
E eu já cansei de falar, né, que o grande problema do Yuri Alberto é que ele mesmo fecha o próprio ângulo. Então vocês podem ver, já umas 3 ou 4 vezes aconteceu de ele recebe essa bola do Garro ou do Lingard, ele sai em profundidade, rumo ao gol. Quando ele tá indo de frente pro goleiro, ao invés dele trançar pro meio da área, né, porque de duas umas, o zagueiro que tá voltando ou vai tropicar nele, fazer a falta, receber um vermelho ou fazer um pênalti, ou o zagueiro vai ficar com medo de bater nele e vai ter que deixar ele seguir. E aí ele sai de frente pro goleiro com o ângulo aberto e marca. Só que em todas as oportunidades, o próprio Yuri, ele recebe essa bola em profundidade e ao invés de ele trançar para dentro, ele vai para a linha de fundo. E ao ir para a linha de fundo, ele vai fechando o ângulo dele, porque ele vai facilitando a vida do goleiro. Então, várias vezes já aconteceu, vocês vão lembrar disso, né? Eu tenho certeza que vocês estão com esses lances na memória, do Yuri pegar essa bola em profundidade, fechar o próprio ângulo, indo para a linha de fundo, e aí ou ele chuta para fora, ou o goleiro pega com uma tranquilidade absurda, e ele fazendo um baita esforço. Então, já aconteceu sim dele perder gols com o Diniz. Mas, cara, o que eu reparei hoje é que tem um ponto a mais aí, né? Tirando o fato de que sim, o Yuri perde vários gols, esse esquema, ele está favorecendo, de fato, quem está chegando de trás e se apresentando um pouco mais à frente. O Yuri está sendo sacrificado para marcação de saída de bola também. Na maioria das vezes, a gente vê o Yuri voltar, é um papel importantíssimo, gente, mas tem um problema. Se o Yuri fica nessa função, ele não faz gol. Se ele não faz gol, nós vamos cobrar ele. E aí, o meu medo é estar sendo injusto com o Yuri nesse momento. Então, eu não posso cravar, mas o que eu estou sentindo é que o esquema tá favorecendo o time, só que está prejudicando o Yuri. Tô maluco? Viajei. O que vocês estão achando do Yuri? É só o Yuri normal mesmo? Ou realmente o esquema deu uma prejudicada nele? Respondam pra mim aí, tá? Bem, hoje nós tivemos ali, né, rapaziada, um ataque de... Bom, a gente pode falar que é um ataque de Yuri Lingard, né? O Lingard hoje deu uns passes muito bons, incluindo pro Yuri, né, que ele tenta dominar ali, entrega pro goleiro. Mas eu tô gostando de ver o Lingard, tá, cara? Ele evoluiu bastante desde quando chegou, tá sendo um jogador agudo. Hoje pegou umas 3, 4 bolas, levou pra linha de fundo e fez o cruzamento, conseguiu, levando perigo. Então o Lingard é um jogador que tá se saindo muito bem, assim, vem sendo bem perigoso. O primeiro tempo do Ranieri foi muito bom, o segundo muito abaixo. E assim, gente, desculpem, eu preciso falar, tá? Eu não sei se isso é de verdade, tá? Mas alguém próximo a mim, eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Mas alguém próximo a mim disse que o André está com problemas pessoais na família dele, tá bom? A pessoa me falou exatamente o que é, mas eu realmente prefiro não falar, porque é algo realmente muito complicado para a família do André. E que isso pode estar realmente pegando a cabeça do menino. Ponto, tá? Quero deixar isso aqui pra vocês. E eu não preciso inventar coisa, tá, gente? De fato, isso é verdade. Me passaram, tá? Se de fato vai se concretizar e tal, é verdade que me passaram, né? Sabe como que é, então vou deixar assim. Porque essa queda de rendimento do André tem que ter um motivo. Esses comportamentos que o André vem tendo, tem que ter um motivo. E o desempenho dele, gente, nos últimos 3 jogos, muito abaixo. Muito abaixo, né? O André, ele facilita a vida dos porcos, sendo expulso, né? Depois a gente tem a expulsão do Mateuzinho, claro. O André é expulso depois, novamente. E assim, as partidas até vai conseguir mais uma vitória, tá numa situação muito boa. O que me entristece muito, porque o André é um jogador do caralho. O André joga muita bola. Então me entristece muito ver que o André realmente tá numa... Gente, ele tá numa queda, ele tá numa descente. O André, ele tá numa queda de desempenho, assim, que não tá dando pra entender o que tá acontecendo. Hoje, ele foi 1 a menos. No primeiro tempo ali, até se movimentou mais e tal, ok. Mas no segundo tempo, um peso absurdo, gente. Tanto é que tem 1 ou 2 botes ali que ele recebe a bola, todo desengonçado e tal. Então, assim, acho que precisa se rever o que tá acontecendo com o Yuri pra depois o Diniz escalá-lo. Porque senão o que vai acontecer é isso, né? A gente vai ter um jogador a menos, sem intensidade, sem o psicológico em dia, ou seja, pro jogo. Então a gente precisa entender o que tá acontecendo, tá? Bom, o gol tava legal, né? O gol dos caras. O Bidu realmente tinha um calcanhar dele ali, pelo menos na imagem que a gente viu. A gente sabe que o VAR é uma merda, né? Mas a imagem que a gente viu, de fato, era que o gol foi legal, tá?
E no nosso gol, rapaziada, eu até brinquei ali com a galera nas redes sociais, eu falei, cara, estátua pra Gustavo Henrique no CT pra ontem. Ó, vou falar novamente, pra mim, Gustavo Henrique hoje, top zagueiro do Brasil. Em atividade, nesse momento, agora, pra mim é o Gustavo Henrique. O cara simplesmente é um paredão defendendo, tá? O gol que a gente toma hoje é um passe achado, não foi uma falha da zaga, o cara simplesmente fez um passe genial, pô. Essa que é a grande realidade, o Santa Fé, foi isso. Só que o Gustavo Henrique, cara, ele não só carrega o Gabriel Paulista, como é um cara seguro, paredão na zaga e ainda por cima é mais goleador, vem sendo mais goleador que o Yuri Alberto e o Pedro Raul juntos, que são os nossos atacantes. E o que eu acabei de falar não é nenhuma loucura. Dos últimos jogos, o Gustavo Henrique é o nosso zagueiro e é o nosso atacante. Simplesmente um monstro. Outro dia eu falei que esse cara merecia ir para a seleção, ficou uns pangaré achando que não. Gustavo Henrique hoje é top zagueiro em atividade no Brasil, falo com tranquilidade. Antes eu ainda estava meio receoso, mas cara, o que vem fazendo o Gustavo Henrique é uma monstruosidade e isso vem se refletindo no nosso time. Se você não acredita em mim, veja a quantidade de gols que o nosso time tomou desde a chegada do Diniz, obviamente, mas quando se encaixou esse time. Não toma. E é muito disso por causa do Gustavo Henrique. Então assim, monstro sagrado, jogou muito mais uma vez, fez o gol e nos livrou de uma derrota fora de casa. Que para finalizar esse vídeo é excelente, gente. Esse vídeo é basicamente para dizer que sim, a gente tem que comemorar esse empate.